Olha aí, pessoal, mais uma vez novidade. Breaking news na esquerda. Treta, confusão, bagunça. Vamos ver. No dia de ontem, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, fez uma postagem tecendo críticas ao professor e filósofo Vladimir Safatli. Para vocês que não sabem, o Vladimir Safatli é um intelectual que vem falando há muito tempo que a esquerda brasileira está morta. A esquerda brasileira não representa mais um projeto de emancipação e um projeto de enunciação de igualdade radical. E isso gerou um certo rebuliço na época, e no dia de ontem, dia 4 de setembro de 2025, o perfil do MTST Nacional fez a seguinte postagem. Vamos lá. Esquerda morreu e extrema-direita é a única força real no país, diz Safatli. Tá? O MTST fez uma postagem respondendo isso com os seguintes dizeres. Só se for para quem tá longe do povo e das periferias. Aí aqui na frente a Ediane Maria, deputada estadual, militantes do MTST. Só se for para quem não está lutando nas ruas. E você, tá fazendo o quê? Bora colocar essa revolução para jogo. 4 de setembro, 19 horas, link na bio. Você vê, eu não faço a menor ideia do que aconteceu, não vi nenhuma reverberação disso em lugar nenhum. Teve alguma coisa? Vamos ver rapidinho. Cadê? Teve essa postagem, né, mostrando, fazendo ali não bem um desafio, né, mas fazendo ali uma crítica em relação à postura do Safatli. E eu acho que essa postagem ela traz alguns problemas que valem a pena a gente fazer uma análise aqui, tá? Então, vamos entender isso um pouco melhor. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante e muito relevante salientar e reforçar todo o respeito, toda a admiração, todo o reconhecimento para a militância do MTST. Um movimento de moradias muito importante que veio se consolidando há um bom tempo já e que faz uma luta fundamental em muitos campos da luta política e da luta principalmente pela reforma urbana e pela moradia. Então, primeiramente, mandar esse salve, né, mandar aí esse reconhecimento, mas eu acho que é importante também a gente agir com bastante cautela nesse contexto, né, com bastante cuidado. Porque o que acontece é o seguinte, o Vladimir Safatli, a meu ver, tem razão. E ele tem razão não porque a esquerda toda acabou, mas porque hoje a esquerda, majoritariamente, na sua maior parte, ela se tornou uma miríade, né? Ela se tornou um caleidoscópio de ideias progressistas difusas e abstratas. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, o cenário político que domina a esquerda é um cenário político que basicamente se contenta, na maior parte das vezes, não estou dizendo que são todos os casos, mas essa é a tendência, a ser uma força anti-Bolsonaro, né? Anti-Bolsonaro especificamente, anti-extrema-direita, que é também, né, um adjetivo que muitas vezes não caracteriza muita coisa, um adjetivo que fica muito confuso e que tem se construído a partir de uma ideia de defesa da democracia também em abstrato. E isso aqui é importante porque no último período, na última época, a gente tem visto o crescimento da extrema-direita não só sobre o Bolsonaro e o bolsonarismo, mas de vários movimentos ligados a essas tendências. E por que isso está acontecendo? Principalmente porque existe hoje um grande problema, que é o fato de que a esquerda institucional, a esquerda liberal, se tornou defensora do programa capitalista neoliberal. Essa é a realidade. Hoje não existe nenhuma dúvida, não existe nenhuma questão de que o governo federal, o governo Lula, é um governo de caráter neoliberal. É um governo neoliberal, é um governo que tem atuado fortemente para ampliar a participação das empresas privadas na retirada de estruturas do Estado e concessão para agentes privados. A gente está vendo isso com o Brasil sendo o país com o maior número de PPPs do mundo,
além da implementação da já batida política do arcabouço fiscal. Então, hoje, a grande centralidade do debate é essa. A esquerda institucional, a esquerda hegemônica, a esquerda dominante no cenário brasileiro, é uma esquerda que defende o programa liberal, que defende o establishment, que defende o Estado Democrático de Direito burguês nos moldes que estão sendo colocados aqui. E essa defesa acontece justamente como uma resposta ao avanço da extrema-direita. Então é interessante observar isso, porque a extrema-direita se tornou, a maior parte dela, um movimento que supostamente questiona essa estrutura capenga e podre do capitalismo, né? Supostamente porque a gente sabe que pessoas como Nicolas Ferreira, Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, etc, 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 não são defensores de nenhum tipo de mudança verdadeiro. Mas eles fazem um discurso em que essa mudança parece estar acontecendo. Então esse ponto é muito importante. Inclusive, tem um curso muito bom do Eribaldo, no Classe Esquerda, que é Por que não há revolta? Neoliberalismo como contra-revolução. Por quê? Porque foi justamente na ascensão da perspectiva neoliberal que as forças de esquerda pararam de fazer e de pautar um debate marcado pela questão de classe, marcado pela defesa de uma igualdade radical e da soberania popular. Hoje, o que o programa majoritário da esquerda defende é uma voz contra a extrema-direita, mas que não se reflete na defesa de um programa, por exemplo, pela soberania nacional, pela reestatização da Eletrobras, que não aconteceu no governo Lula, pela reestatização, por exemplo, da Sabesp, em que a gente não acompanha nenhum movimento por parte das forças do petismo aqui em São Paulo, por exemplo, e que a gente não está vendo reverberar em nenhum sentido de luta. Então hoje o que existe precisamos aceitar o programa neoliberal de esquerda, porque senão a direita volta. E aí, nesse fantasma, nesse espantalho, a extrema-direita consegue crescer porque ela se tornou o discurso supostamente antissistema. Então, quando o Safatli ele faz essa observação de que a esquerda está morta, essa esquerda está morta no seu sentido de programa, no sentido de um programa político, não é? No sentido de um programa político que reivindique, que defenda, que avance com a criação de uma estrutura de soberania nacional. E hoje a esquerda hegemônica não faz mais isso. Olha só que forte, né? O Rogério aqui acabou de mandar um superchat. Muito obrigado, Rogério. E ele disse, sem anistia para golpistas. Perfeito, Rogério. E eu acho que essa questão, por exemplo, do julgamento do Bolsonaro, ela reflete muito esse problema que o Safatli coloca na análise dele. Que é o fato de que hoje a gente está dependendo de uma não anistia, não por conta da mobilização popular, não por conta da efervescência desse tema nas ruas, mas a gente depende de um programa de sem anistia por parte do STF, por parte de uma instituição do Poder Judiciário que historicamente ataca os direitos dos trabalhadores. Não sei se vocês lembram, mas em 2023, na posse, quando Lula discursou, e toda aquela coisa bonita, né? A subida na rampa, né? Aquela emoção. Pô, foi emocionante pra caramba. Foi emocionante pra caramba. Vocês lembram disso? Não lembram? Eu lembro. Pô, foi um negócio assim, animal. Animal, foi muito legal. Tipo, a gente não esperava que fosse ser fundado o soviete brasileiro. Mas, porra, maneiro, né? Legal. E eu lembro que na posse foram entoados cantos de sem anistia. Vocês lembram disso? Foram entoados cantos de sem anistia. Então, naquele momento, você tinha um timing, você tinha uma possibilidade de força política pública muito maior e que não foi aproveitada. E que não foi aproveitada, e é importante dizer, não é que não foi aproveitada porque não tinha conjuntura, porque foi justamente naquele momento que existia conjuntura. Não foi aproveitada porque não houve interesse. Porque o programa da esquerda liberal hegemônica preferiu, optou, escolheu resolver esse problema no campo institucional. Ou seja, aquela força popular não conseguiu avançar. Então, essa análise que o Safatli traz, ela é importante.
Ela é muito importante, porque, de fato, a esquerda não consegue mais apresentar um programa que satisfaça os anseios populares. Porque a esquerda hoje, que é dominante no cenário político brasileiro, é uma esquerda que se consolidou, que se conformou em defender o programa neoliberal contra a extrema-direita, contra a direita ou o que quer que seja. Então a gente está vendo que o governo federal hoje, que é a grande força supostamente de esquerda, né? Supostamente porque eu acho que a gente já pode abandonar isso também. Hoje o governo Lula é um governo de centro-direita, é um governo social-liberal e que está entregando o Brasil a preço de banana. Semana passada, não, foi essa semana. Nossa, é tanta coisa. Essa semana foi anunciada a PPP das principais hidrovias do país na região norte. A gente viu a aprovação da maior parte do PL da devastação ambiental, que foi sancionado pela Presidência da República. A gente viu o avanço do programa de privatização de presídios, etc, etc, etc. Ou seja, o governo de esquerda é o governo que está criando mecanismos para que o capital e os seus interessados avancem cada vez mais sobre as estruturas públicas. E a direita faz a mesma coisa. A direita vai fazer a mesma coisa. Só que a direita, especialmente a extrema-direita, se aproveita desse vácuo de representatividade, de revolta, deixado pela esquerda liberal para poder crescer. Um elemento interessante disso é a gente analisar, por exemplo, o papel hoje de algumas igrejas neopentecostais no Brasil e a sua comparação com a questão da teologia da libertação, né? Acho que vale a pena fazer um vídeo sobre isso depois, né, mais especificamente, mas eu queria recomendar muito para vocês a leitura de um livro, que é o livro A Luta que Há nos Deuses, do André Castro. Um livro fenomenal, que conta, que faz essa genealogia, que conta essa história, que vai versar sobre como um movimento como a teologia da libertação, um movimento religioso que era mais próximo da esquerda, vai se transformar no movimento religioso dominante hoje, que é a extrema-direita evangélica. E isso aconteceu justamente por quê? Porque o campo da luta política, o campo da luta por essa igualdade radical e por esse programa de soberania foi abandonado pela esquerda hegemônica e pela esquerda institucional. Ainda que eu ache que o Safatli dizer que a esquerda está morta, que a extrema-direita é a única força mobilizadora que existe hoje no Brasil, e por uma questão de uma desistência do programa, né, de um abandono da hegemonia dessa busca por uma mudança radical, seja real, acho que o Safatli também precisa, ou enfim, né, nesse campo da crítica, constituir algum movimento que possa apresentar uma alternativa. É isso, né? É muito general para pouco soldado. É muita gente dando pitaco e pouca gente fazendo o que tem que fazer, né? Fazendo o trabalho de base, estando ali presente nesses espaços. Então eu acho que é importante também fazer essa crítica de que se a gente quer buscar construir um programa de alternativa à esquerda, é preciso que a gente construa os instrumentos para tal. É preciso que a gente construa o movimento para que isso aconteça. Para que a gente não fique nem refém dessas de grandes análises, de grandes perspectivas políticas, sem ação, não é? Sem a praxis, sem a movimentação. E nem para que a gente fique à mercê do que hoje se tornou a maior parte da esquerda, que é uma esquerda estética, não é? Que é uma esquerda que usa boné do MST, e nada contra, viu, gente? Vocês podem usar o que vocês quiserem, não, a questão não é essa. Mas que se contenta, né? Que se contenta em estar do lado certo da história, não é? Então eu sinto que essa é uma questão que pega muito. A galera se baseia nesse princípio. Estar do lado certo da história é aquilo que é suficiente. Então você usa um bonezinho, vai no evento, compra um orgânico, participa de uma cozinha solidária, que são iniciativas fundamentais, muito importantes, mas que são iniciativas que precisam ser acompanhadas de mais processos de construção política e de mais processos de avanço para que a gente construa essa consciência e esteja atuando no trabalho de base. Não é? Sem isso, gente,
Não vai ter como. Não vai ter como. Eu lembro que nas eleições do ano passado, para a prefeitura aqui de São Paulo, quando o Pablo Marçal estava começando a despontar nas pesquisas, vários amigos meus que são, enfim, né, que estão ali próximos da esquerda liberal, ficaram, tipo, indignados, né? Nossa, como assim, né? Você tá falando que o Pablo Marçal vai ganhar essa notoriedade, vai ganhar essa força, vai ganhar esse poder? E eu falei, claro que ele vai ganhar essa força e esse poder. Pra mim era óbvio. Eu tenho um vídeo no canal sobre isso. De que quando todo mundo tava tirando sarro, eu falei, ó, esse boy aqui, né? Esse satanás aqui, que é isso, né? O bicho é o satanás. Se veste bem, fala bem, atrai com o discurso, não é? Esse bicho aqui sabe o que tá fazendo. O bicho não é burro. Não é. E burro é quem tá chamando ele de burro. Dito e feito. Não é? Dito e feito. O que explica o crescimento do Pablo Marçal nesse cenário? Né? Um cara que já enfrentou processo de golpe, já vendeu várias coisas de qualidade dúbia e que se posiciona constantemente desse jeito. Porque é uma voz que conseguiu crescer nesse meio, dando essa possibilidade de mudança e principalmente esse empoderamento de movimento que a esquerda deixou de dar. Para a esquerda liberal, basta você ter o boné, a camiseta Viva o SUS, basta você ter esse tipo de postura e tá tudo bem, não é? É como se estar do lado certo da história fosse suficiente. E a gente sabe que não é. A gente sabe que não é, né? Não é. Porque beleza, tá do lado certo da história. Beleza. Bora perder de novo, né? Bora perder de novo. E eu não sou do time que joga pra perder. Eu não quero fazer parte de uma experiência política que se contenta com a derrota, né? Ou que se contenta com, perdemos, mas estávamos certos, né? Essa coisa muito da culpa, né? Uma parada da, oh meu Deus. Porra, isso é uma merda, cara. A gente quer mudar a realidade ou não? Entendeu? A gente quer mudar a realidade ou não? A gente precisa fazer esse movimento. E a crítica do Safatli ele vai justamente nessa questão. De que hoje a extrema-direita é a única força mobilizadora, porque é a única força dominante, né, força de grandes proporções, que tem conseguido mexer com os afetos das pessoas. Que tem conseguido mexer com essa questão das pessoas terem uma outra perspectiva e uma outra possibilidade de futuro. Entende? Isso que é importante e que precisa ser colocado nessa crítica. Porque não adianta nada a gente defender trabalho de base em abstrato, sendo que esse trabalho de base é desacelerado. Então, como que tem sido essa participação organizativa de movimentos populares da esquerda hegemônica, por exemplo, nos atos que acontecem em São Paulo em favor do povo palestino, por exemplo? Muito pouco, muito reduzido. Eu já fui em vários. E você conta o número de pessoas organizadas, e tem gente lá, claro, e você conta na mão o número de pessoas que estão mobilizadas nesse sentido. Quantas dessas organizações estão nos protestos contra privatizações? Eu estava nos protestos da privatização contra a Sabesp. Em novembro de 23, no ano seguinte, que foi na frente da Câmara Municipal, e a gente contava no dedo quantas dessas organizações tinham. Então não adianta falar de defesa de trabalho de base sem que haja defesa de um programa proletário. Um programa que defenda os interesses da classe trabalhadora estrategicamente. Porque se isso não for a nossa ordem do dia e não for a nossa pauta do dia, então a extrema-direita vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo porque é ela que toca na ferida. Porque é ela que vem de uma solução demagógica, que a gente sabe, demagógica, mentirosa, superficial dos problemas do Brasil. Mas, no vácuo de poder, essas forças vão continuar surfando sozinhas. Justamente porque não é uma questão de estar do lado certo ou do lado errado da história. Não é uma questão de verdade versus mentira. Não é? É uma questão de como produzir um outro sentido de mudança. E sem um programa político comprometido com isso, não tem para onde ir. Tanto que até movimentos de moradia em São Paulo, por exemplo, chegaram a apoiar o Ricardo Nunes no ano passado. O que explica isso? Não é?
Porque pra gente pode até olhar e falar, porra, que bagulho burro, né? Que bagulho contrassensual. Que negócio que não faz sentido. Mas é justamente essa questão. Será que não faz sentido? Ou será que numa opção de uma esquerda liberal que defende um programa sensal, um programa que... e a direita que tá aí no poder há muito tempo é o verdadeiro tanto faz, tanto fez. Então, se a gente não quebrar esse paradigma de tanto faz, se a gente não quebrar esse horizonte de tanto faz, a galera vai endossar e vai pro lado que empodere ela de mudança. O que, inclusive, eu acho que é até interessante, né? Porque essa ascensão, e aí enfim, só pra terminar, né? Eu acho que isso também conversa muito, dialoga muito com a ascensão que o Jones vem tendo nas redes sociais. Por que essa ascensão é tão marcada, para além do uso estratégico das redes sociais? Porque é um discurso que mobiliza. Porque é um discurso de enfrentamento. É um discurso que não abaixa a cabeça. E isso cria representação. Isso cria estranhamento no público. Estranhamento no sentido de, nossa, esse cara tá falando de comunismo, esse cara tá falando dessas coisas. E aí você escuta e fala, porra, mesmo que isso cause dúvidas e questões, é nesse momento das dúvidas e questões que a gente consegue crescer, que a gente encontra essa incoerência do discurso dominante da direita, que a gente encontra incoerência no discurso liberal e pode explorar essa ferida até que essa ferida seja incurável e a pessoa mude de lado, e a pessoa passe a ver de qual lado da luta de classes ela faz parte. Então todas essas coisas estão diretamente atreladas. Diretamente atreladas. Não há possibilidade de reviver a esquerda se não houver um movimento que defenda um programa estratégico que reviva essa esquerda. Estar do lado certo, contra a extrema-direita, pela democracia, são palavras de ordem que não ajudam em nada. Mas, qual é o sentido de movimento que isso produz? A história tá aí, pra mostrar, né? Ah, ele não passarão, ninguém solta a mão de ninguém, pela democracia, blá, 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 blá. E qual tem sido o resultado prático disso? Resultado concreto, objetivo, né? Que é isso. Como diria o camarada Vladimir Lenin, fora do poder, tudo é ilusão. E para a gente quebrar esse marasmo e essa paralisia que tomou conta dos movimentos de esquerda, é preciso que a gente rompa com esse conformismo. É preciso recolocar a luta de classes na pauta do dia. Defender um programa de defesa estratégica do Brasil, de soberania nacional, de criação de uma estrutura que os trabalhadores olhem e falem, isso aqui vale a pena lutar por. Isso aqui me dá um outro sentido de vida. Isso aqui vai mudar a minha realidade. Da mesma maneira como os coaches têm crescido com esse discurso, como a extrema-direita tem crescido com esse discurso. A grande questão é que enquanto a gente não abandonar esse derrotismo e esse, enfim, né, esse discurso meio mole, meio... vai ser bem complicado, viu, gente? Vai ser bem complicado. Eu acho que a crítica do Safatli, ela tem um ponto. Eu acho que o Safatli tem também muito potencial e muita possibilidade de construir esses outros movimentos. E eu acho que é preciso que a gente reimprima um sentido de hegemonia proletária para o povo trabalhador brasileiro. E eu quero saber o que você acha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links com os textos. Então eu vou deixar aqui a postagem do MTST, vou deixar o texto do Safatli e vou deixar também algumas outras referências que eu falei aqui ao longo do vídeo para vocês poderem acessar, tá bom? E eu quero saber o que você acha disso. Comenta aqui embaixo se você acha que eu tô falando alguma coisa que faz sentido, se você acha que eu tô viajando na maionese. A sua opinião é muito importante para nós, certo? É isso aí, gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Não acabou a live, é só o fim do corte, tá bom?